Olá, alunos do terceiro ano. Vamos continuar aí a nossa aula, né? E vamos continuar o mesmo assunto. Só lembrando, gente, que hoje a gente vai postar 2 aulas de filosofia essa semana e 2 aulas de sociologia. E nós estamos devendo uma aula passada, tá? Pra gente ficar kit. Aí vocês vão vendo aí durante esses dias aí. Só uma coisa para vocês, ó, a gente coloca os vídeos e vocês têm a liberdade de organizar o tempo de vocês. Tá? A gente coloca as aulas, coloca tudo, vocês têm a liberdade de colocar o tempo de vocês. Vamos continuar, tá? Vamos continuar e de uma forma crítica. Eu prometi para vocês falar do novo ensino médio, tá? O que é o novo ensino médio, gente? O novo ensino médio, ainda bem que vocês estão terminando, vocês vão pegar uma educação, mas o novo ensino médio, primeiro ponto, não dá para se fazer uma reforma do ensino médio. O ensino médio precisava, primeira coisa, vamos assumir, o ensino médio precisava se debater o currículo, ou seja, precisava se debater o que se ensina, o que vai se ensinar para os jovens no ensino médio. Havia necessidade. Isso era consenso entre educadores, entre o próprio governo brasileiro, o governo democrático brasileiro. No entanto, o senhor Michel Temer, para atender os interesses de grupos empresariais autoritários, eles fizeram o quê? Eles apresentaram a reforma do ensino médio através de uma medida provisória. Essas linguagens, 99% das pessoas que não têm a curiosidade de buscar, passa batido. Mas por que eles fizeram isso? Primeiro ponto, porque o modelo de ensino médio defendido pela Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, era um novo ensino médio que dizia assim: filho de rico vai para a universidade e filho de pobre tem que ser o quê? Fazer o serviço braçal. Entendeu? Filho de rico vai estudar na escola particular, que vai continuar estudando filosofia, continuando sociologia, continuar estudando história, continuar estudando biologia, continuar tendo todos os conteúdos necessários para ele passar em um teste para entrar na faculdade. Filho de pobre não, filho de pobre só precisa fazer um estudo técnico para ganhar a vida com os braços. Essa é a mensagem do ensino médio. Agora me diz uma coisa, isso é ou não é autoritarismo? Porque não dão para vocês e para os colegas de vocês que vão estar chegando no ensino médio a oportunidade de escolha. Eu quero ser isso, eu quero... Não, mas o filho do pobre ele não vai ter como escolher, porque ele não vai ter a formação básica para conseguir entrar no Enem. Aí o Enem vai ser adaptado. História. Vocês não vão aprender o básico. Se não aprende o básico, não terão não serão preparados para passar no Enem e concorrer com um filho de pobre que está vendo história, está vendo sociologia, está vendo filosofia, um filho de rico na escola particular, está vendo tudo isso, tá? E o filho do pobre está vendo o quê? O filho do pobre está aprendendo a apertar parafuso, a consertar ventilador, a consertar computador, entendeu? Então isso é ou não é um caminho que o nosso país está tomando rumo ao autoritarismo? Sim, aqui está as características, basta vocês olharem, tá? Continuando. Concentração pelo Estado de todos os meios de propaganda. Gente, Hitler, Mussolini e todos os autoritários do mundo, o que eles fizeram? Eles massificaram a propaganda, ou seja, começaram a falar. O ministro da comunicação do nazismo, eu me esqueci o nome agora, acho que é Goebbels, acho que a pronúncia é assim. Ele dizia: se você pegar uma mentira e começar a martelar, falar, aquilo se transforma em verdade. Então a propaganda é isso. Entendeu? Então a propaganda é isso. Então nós tivemos exemplo da recente da história da humanidade, aí, no nazismo e o fascismo, que são irmãos siameses, na verdade eles se confundem. Nós tivemos essa máquina de propaganda onde convencia as pessoas a entregar, para vocês terem uma ideia, o Hitler, ele perseguia os judeus. Vamos imaginar que sua filha, lá na Alemanha, a filha lá de um alemão casou com um judeu.
Casou com um cara que era da religião judaica. E a própria família entregava o cara. Já para pra pensar assim, a paranoia que é a propaganda, que eles eram a raça pura. Hitler colocou na cabeça deles que eles eram a raça pura, a raça ariana. E o grande inimigo era o judeu. Todo poder autoritário, ele cria um inimigo interno. O que é um inimigo? Um inimigo dentro da própria nação. Para quê? Para fazer com que endureça o regime. Tá? Aí você pode, mas professor, mas no Brasil não está assim. Tá. O Brasil é dessa forma. Nós nordestinos, somos um dos inimigos. Negros são inimigos. Homossexuais são um dos inimigos. O povo que se declara de esquerda, de opção de esquerda, são inimigos. Partido de esquerda são inimigos, não são adversários, são inimigos. Entenderam? Então, se pega, o que é que os regimes autoritários? Eles pegam, tá? Eles pegam um inimigo interno. No caso do Brasil são vários, são as minorias, tá? Os sindicatos são os inimigos, têm que ser perseguidos. Estão tentando, não sei se vocês já perceberam, que há um forte, porque existe muitos nazistas também e fascistas, que se diz pastores, que estão tentando colocar aquelas pessoas que não são ditas evangélicas como inimigas também. Então nós estamos vivendo um momento delicado. Eu espero que essa pandemia ela faça com que as pessoas façam uma reflexão. Tá? Porque nós estamos caminhando a passo largo. O ódio no Brasil. O nazismo incentivava o ódio. Entendeu? O nazismo incentivava o ódio. O que nós temos com a indústria das fake news aqui no Brasil? O incentivo do ódio. O incentivo do ódio. Do eu contra eles. Incentivo do ódio. Tá? Polícia política. O que é a polícia política, gente? Ó, todo regime autoritário ele coloca para funcionar uma polícia que vai estar a serviço do governo e não do Estado. Nós temos aqui no Brasil, a nível federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Elas não pertencem a nenhum governo, elas pertencem ao Estado. O que é a tentativa de dizer assim, olha, isso é declaração do próprio presidente, que não iria deixar as investigações chegar a seus filhos e a seus amigos. O que é isso, gente? Isso não é uma tentativa de tornar uma polícia de Estado uma polícia política. E existem pessoas dentro da própria Polícia Federal que tentam fazer esse papel, em vez da Polícia Federal prestar um serviço para o Estado, ela tenta prestar um serviço para o presidente. E isso não pode, porque ela é um serviço. Se ela tiver de investigar o presidente, ela tem que investigar. Ela não pode deixar de investigar ninguém. Se cometer um erro, ela vai investigar e vai fazer o processo normal. Então, continuando aí, gente, ó. Censura de notícias. Ou seja, todo poder autoritário, ele controla as notícias. Roberto Marinho, que era um autoritário, dono da Globo, pai dos atuais donos da Globo, que foi o fundador da Globo, ele dizia: o importante não é o que sai no Jornal Nacional. O importante é o que não sai no Jornal Nacional. Isso é uma forma de controlar a informação. Hitler fez isso, Stalin fez isso, Mussolini fez isso e todos os outros governantes autoritários fizeram. No Brasil, o que está acontecendo? Vocês estão vendo engraçado a guerra do presidente contra a imprensa? Nós estamos vendo uma pandemia.
onde já morreram aí, hoje eu acredito que chega aos 40 mil pessoas, já deve ter superado, números oficiais talvez não, mas aí com certeza já passou dos 40 mil pessoas mortas. E o presidente reclamando que a imprensa está dando notícia negativa, que persegue, que isso, e ele quer controlar, ele está comprando. Agora eu vi até outro dia algumas televisões da Igreja Católica querendo se aproximar dele, o CNBB, que é quem comanda a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dando um chega para lá nesse pessoal aí da igreja que estava tentando aproximar desse governo genocida. Então o que acontece? O que é isso? Não é tentar controlar os meios de comunicação? Continuando. Valorização da disciplina moral. Simples, cantar o hino nacional na entrada da escola. A questão de dizer que são patriotas, tudo aquilo. O que é isso? É reforço da questão moral e cívica. Entenderam? Essa tentativa de colocar esse nacionalismo exacerbado, mas de uma parte que justifica a morte, por exemplo, de um negro, pelo patriotismo, ou de um adversário político, porque é inimigo. As pessoas não dizem, você já deve ter ouvido qualquer crítica, que vocês não estão torcendo contra o Brasil. Cara pálida, não é questão de torcer contra o Brasil. É uma questão de você ver que o Brasil está indo pro buraco. Não é torcer. Você tem um carro que vai indo em direção ao precipício, você vai ficar torcendo pro carro não cair dentro do precipício, ou cara pálida? Então não é questão de torcer contra o Brasil. E por último, mistificação do chefe. Tá? A mistificação do chefe, onde outra característica, onde tudo está subordinado ao poder executivo, ao presidente. O que Hitler fez? Fez isso, Mussolini fez isso, Stalin fez isso. E o atual presidente do Brasil tenta colocar que os outros poderes estejam subordinados a ele. E seus seguidores os chamam de mito. O que acontece com isso, pessoal? O que tem isso? É a mistificação do chefe, onde tudo tem que estar subordinado a seus pés. Tá bom? Pergunto para vocês. Nós estamos analisando nessas duas aulas que nós passamos analisando esse fenômeno. Estamos ou não estamos a passos largos, damos passos de maratonista rumo a um país autoritário? Basta olhar os fatos históricos, os mais recentes. Pega aí o fascismo, nazismo, de Mussolini e de Hitler, e qualquer outro regime autoritário. Pega Stalin, pega Saddam Hussein. Então, o que está acontecendo? Nós estamos indo em direção a ter um país autoritário. Tá? E como nós estudamos em sociologia, a lenda do brasileiro que seja, como é que diz o termo, solidário não era, cortês. A cortesia do brasileiro cai por terra. Preconceituoso, racista, homofóbico, também, diga-se, misógino, tá? Não gosta que vê a mulher como inferior. Então tudo isso é o povo brasileiro. Então acabou-se o mito do brasileiro, que seja aquela pessoa solidária, aquela pessoa pacífica. Não, o brasileiro é tudo isso e está provando cada vez que um aplaude ou finge não ver que nós estamos caminhando a passos largos para um regime autoritário. Como a gente via só nos livros de história, a gente está tendo a oportunidade de ver. Pessoal, boa aula, bons estudos, e leiam a página 233
234, sobre essas características dos regimes autoritários. Bons estudos.